Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí para mais um episódio do Beat Vermelho. Aqui com vocês, Rafa Bardo e Pedro. Hoje a gente vai falar sobre crossovers que sempre quisemos. É um assunto bem interessante, porque acho que todo mundo inconscientemente sempre pensa um crossover quando vê aquela franquia que você fala, poxa, já pensou se aquele tal jogo junto com esse, né? Então, vamos falar então daqueles crossovers que são impossíveis, ou quase impossíveis, né? Às vezes pode surpreender, que a gente sempre sonhou em ver. Principalmente focado ali no mundo da Nintendo, né? Então, né, tem aqueles encontros malucos de franquias que a gente, né, sempre perde a cabeça ali pensando como que eles poderiam acontecer. Mas antes da gente falar de possíveis crossovers, vamos falar primeiro de crossovers dentro já do universo Nintendo que já aconteceram? E, Pedro, eu acho que é impossível você falar de crossover em Nintendo e não citar o maior de todos, né? Smash Bros. Smash Bros. Cara, é incrível como que Smash Bros funciona bem. Acho que se Smash Bros nunca tivesse existido e alguém falasse hoje, imagine um jogo de luta da Nintendo com vários personagens. Você vai falar, você tá maluco? Você tá maluco? Isso não tem chance de acontecer, né? E eu tenho uma memória bem marcante, assim, com Smash Bros, porque foi um jogo que me marcou muito quando eu descobri ele. Foi no meu aniversário de 8 anos. Eu tava num desses parquinhos que tem em shopping. E eu tava comemorando meu aniversário num parquinho desse. E tinha umas estações, assim, com Nintendo 64. E um dos jogos era o Super Smash Bros. E eu lembro que eu vi aquilo e eu fiquei, meu Deus, é o Mario lutando contra o Pikachu. E tem a Metroid, que eu não sabia que era Samus. E tem o Zelda, que eu não sabia que era o Link. Eu fiquei, meu Deus, que jogo incrível. Eu lembro que a noite inteira, ali na minha festinha de aniversário de 8 anos de idade, eu só queria jogar Smash Bros. E eu saí ali daquele dia, assim, com uma sensação de, meu Deus do céu, que jogo foi esse que eu descobri? Que coisa incrível. E é uma memória que me marcou, assim, que eu lembro até hoje. O pequeno Pedro explodiu nesse dia. Explodiu pensando nas possibilidades do que era possível, né? Nesse universo. Eu lembro que, pra mim, quando eu joguei Smash, foi em casa de amigos, né? Eu nunca tive aquelas condições de ter aqueles videogames do momento. Isso eu acabei tendo um tempo depois. E eu lembro que eu jogava na casa de um amigo, assim. A gente jogava muito Mario Party 2. Eles chamavam uns amigos lá do prédio e tal. Uma vez eu lembro que o pai dele trouxe o Smash. Eu falei, sim? Pokémon com Mario? Com Metroid? Com Zelda? Parece até coisa pirata. Parece até aqueles jogos piratas. Tipo o jogo do Sonic pra Super Nintendo, Sonic 4. E quando eu vi, eu falei, nossa. E eu sempre fui muito fã de jogo de luta, assim, muito fã. Sempre gostei demais de jogo de luta. Quando eu vi Smash, nossa, era um vício, assim, tremendo. Joguei muito na casa desse amigo, mas, assim, joguei muito não. Eu joguei pouco, sendo bem sincero. E me traz uma lembrança muito forte, era depois quando um amigo da escola me chamou pra ir na casa dele e eu vi Smash Bros. Melee. E na época, o GameCube, quando você tinha noção do Play 2, o GameCube era uma imagem muito melhor, né? O gráfico do GameCube era muito lindo. E não era muita gente que tinha GameCube, era esse amigo e às vezes eu via em locadora e tal. E Smash Bros. Melee, eu lembro que a sensação de você pausar, você dar aquele zoom, cara, e aquela infinidade de personagem. Eu lembro que a gente ficou jogando muito pra abrir o Mewtwo, porque tinha aquele rumor das 20 horas, né, que é real, né, hoje em dia. Para os jovens que estiverem nos ouvindo, gente, antigamente não tinha internet. Então, ou você comprava uma revista de videogame e descobria as coisas, ou ia no Diz que Me Diz. Nos rumores de escola, maravilhoso. E acho que saindo do Smash, um que me chocou bastante foi Pokémon. Falando ainda dentro de jogos de luta, porque Pokémon, quando anunciou no Wii U, eu surtei. Porque eu sou fãzaço de Tekken. Até hoje eu jogo muito Tekken 8. Aliás, quero Tekken 8 no Switch 2. Esse é o crossover que eu quero ver. Eu acho que vem. É questão de tempo agora, né? Voltando pro Pokémon,
eu achei demais, cara. Foi uma ideia fantástica, porque é um Pokémon que era um gráfico lindíssimo. Eu nunca tinha visto um Pokémon tão bonito naquela época. E... acho que até hoje. Até hoje, né? Pior que é verdade, até hoje. Não tinha Pokémon tão bonito e, assim, um gameplay legal, tudo, assim, bem refinado. Não acho que o jogo teve todo aquele... Não fez tanto sucesso quanto deveria. Eu tenho a impressão que no Wii U ele fez mais sucesso do que na época, depois que relançou pro Switch. É a impressão que eu tenho. Porque na época lançou controle, saiu uma versão arcade dele e tudo mais. Mas eu acho que com a morte maior, do Wii U, né? ele meio que foi junto. Talvez, quem sabe, no Switch não tenhamos um Pokémon 2, né? Seria bem legal. Não sei. Talvez lá na Bandai, o Harada lá, que tá ocupado com o Tekken 8, né? Porque hoje em dia, todo jogo... Ou se eles não fizerem o jogo durar 8 anos, não vale mais a pena, né? Eu lembro que quando eu vi Pokémon pela primeira vez... foi quando começou a rolar uns rumores, assim, de que ia ter um jogo de Pokémon meio ali crossover com Tekken, e aí começaram a rolar umas imagens, assim, de revista japonesa, e eu lembro que eu vi aquilo e falava, caramba, que jogo incrível, isso não é possível que isso é pro Wii U, assim, e aí começaram a surgir mais notícias, e até hoje eu fico impressionado como que eles conseguiram colocar aquele jogo no Wii U, e como que o jogo é bonito, né, inclusive, no Wii U. Pois é. Uhum. Era bom. Ó, pra quem estiver ouvindo pelo Spotify, não vai pegar 100%. Mas todo episódio eu gravo com um jogo passando na tela de fundo aqui no Super Nintendo. E hoje eu falei assim, vou procurar jogos que tenham a ver com o nosso tema. Eu coloquei um jogo aqui atrás, chama Super Robot Taisen. É uma franquia antiguíssima, começou no NES, e existe até hoje, né? E inclusive é um crossover que dá certo há mais de 30 anos. Que é um jogo tático, RPG, que tem robôs de diversas franquias de robô gigante no Japão. Chegou a jogar algum, Pedro? Não conhecia? a franquia. Saiu, inclusive, um recente Super Robot Wars Y. Esse nome eu já ouvi, Isso. Super Robot Wars. Aí sem a Wars, né? E aí, então, o nome, no caso, ocidental da franquia. E aí no Super Nintendo só tinha em japonês. E é uma franquia, cara, que eles pegam robô gigante. Tem Evangelion, tem Gurren Lagann, várias franquias aí. E as franquias também obscuras, mais japonesas, né? Gundam, quer dizer, não é tão Gundam não é obscuro, né? Mas pra quem estiver assistindo a gente depois pelo YouTube, vai dar pra ter uma noção aí de um crossover que acontece já, ó. Que tá rolando ali no fundo. Exatamente, tá rolando aqui no fundo. E também um crossover recente, né, que chamou muita atenção e acho que deixou todo mundo bem, assim, impressionado, foi a junção de Mario e Rabbids da Ubisoft, pois né? É, eu acho que ninguém imaginava que ia ser aquilo. Ruim quando eu anunciaram. Que Rabbids? Por que não traz o Rayman logo? Traz esses Rabbids, que é a sub-franquia da Ubisoft. Mas eu sempre gostei, assim, dos Rabbids. Acho que antes de Mario Plus Rabbids, eu nunca tinha jogado um jogo dos Rabbids. Mas eu sempre achei eles muito carismáticos. Quando eu vi, assim, o anúncio lá... Acho que foi numa E3, se eu não me engano, né? Sim. Foi no evento da Ubisoft, que apareceu o Miyamoto no palco. E todo mundo ficou meio, Miyamoto, o que ele tá fazendo aqui? E acho que o Miyamoto puxou uma das arminhas que o Mario e os coelhos usam no jogo. Todo mundo ficou, o que tá acontecendo? E acho que foi um daqueles eventos assim que marcou bastante gente, chamou bastante atenção. E uma franquia que super funcionou, né? Inclusive teve uma sequência poucos anos atrás. E eu não cheguei a jogar o segundo, mas eu joguei o primeiro, quase zerei no Switch. Foi inclusive os dois primeiros jogos que eu comprei no Switch, o Breath of the Wild e o Mario Plus Rabbids. E eu curti bastante. Eu o acho jogo que ele é bem foi legal. jogo do primeiro ano também, né? Eu acho que o Plus Rabbids deve ter saído lá pra agosto de 2017, alguma coisa assim. Que eu lembro também de ter comprado ele. Falei, meu, que jogo bonito, que jogo fluido, que... né? As estratégias ali, acho que... E tem um humor, assim, único dos Rabbids, mas... com uma imersão, assim, no mundo de Mario, então foi bem legal. Conseguindo fazer funcionar, né? É um crossover, não tá aí forçado, né? Encaixou bem, né? Encaixou muito bem. E eu sei que até é uma franquia que provavelmente a gente não vai ver mais, né? Porque o time lá na Ubisoft foi desmontado, a situação da Ubisoft não é das melhores também, uma pena.
E parece que teve até uns rumores que na época a Nintendo tinha pedido pra Ubisoft segurar esse jogo pra vir no Switch 2. O segundo jogo. E aí não quiseram lançar. E aí, tanto que o jogo não fez muito sucesso e tudo. Eu acho que seria um jogo que seria um bom jogo pro primeiro ano do Switch 2 mesmo, assim, se tivesse vindo na época, mais refinado, talvez. Podia até receber uma versão Switch 2, né? Seria interessante. Seria demais. Os dois jogos, né? Uhum. Mas acho que o segundo, ele ficou um pouco ainda... Acho que ele foi mais ambicioso que o primeiro, então isso deu uma segurada na performance dele. Ele acaba não rodando tão bem quanto o primeiro, talvez. Eu lembro que quando começaram a sair os trailers do Mario Plus Rabbids 2, eu falei, não, isso tá rodando no Switch Pro, que na época era o Core, né? Tá rodando no Switch Pro porque o jogo é muito bonito e tal, não tem como isso tá rodando no Switch. E no fim, né, deram um jeito, colocaram lá, fizeram isso também. Enfim, é um jogaço, né? Assim, foi muito bem elogiado também. Quem sabe algum time interno lá não pega e faça pelo menos uma versão Switch 2 dele, né? Merece, né? Uma segunda chance. Ou talvez a Nintendo pagar os direitos para a Ubisoft para poder usar a imagem dos Rabbids e a Nintendo desenvolver os próximos jogos internamente. É uma possibilidade também. Uma coisa tipo que eles fizeram um novo Mario e Luigi depois que a Alpha Dream fechou, né? Eles fizeram ali dentro deles mesmo. Então, não sei, poderia ser uma possibilidade também. Foi um estúdio terceiro que fez esse Mario e Luigi, não foi? Agora eu não lembro qual foi o estúdio. Mas eu sei que antes era o Alpha Dream, que eles anunciaram uns anos atrás que iam fechar. E aí todo mundo ficou tipo, poxa, então a série Mario e Luigi morreu. E a Nintendo foi e trouxe de volta, né? Eles trouxeram um projeto para um outro estúdio. Se eu não me engano, foi aquele estúdio da Square Enix, a Acquire, se eu não me engano. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui, porque agora... Se eu não me engano, era o estúdio que trabalhou que fez Octopath Traveler, não foi? Não, Octopath não é a... É isso mesmo, é do Octopath, né? Ele co-desenvolveu com outro estúdio. Tem razão. Sabia que eu não tava louco. Tem participação lá, né? E acho que fora isso também, o mais próximo que a gente teve de crossover foi o Mario Kart 8, né? Que ele... Acho que foi o primeiro e único Mario Kart que trouxe um crossover personagem de outro, né? Que teve o Link, teve o Villager, a Isabelle. Eu não lembro se teve mais alguma coisa. Tinha com os amiibos as roupas dos Mis, que aí você tinha... Liberdade, né? A roupinha de Kirby, tinha a roupinha de Sonic, inclusive personagem da SEGA, não era nem da Nintendo, né? Verdade. De F-Zero. Eu acho que o World daria pra eles trazerem um DLC, assim, pacote de convidados, né? Eu acho que daria um puta de um ânimo pro jogo. Eu acho que as pessoas estavam meio que esperando o Mario Kart World ser um Smash Bros. Mario Kart crossover, né? Com o personagem de outras franquias também. Só que eu acho que a Nintendo foi na direção oposta. Eu acho que ela quis voltar ali, centralizar naquele universo e expandir dentro do universo. Com M maiúsculo lá, né? Uhum. Bom, e aí se a gente pensar, né? Se esses crossovers Smash Bros, Mario Rabbids, Pokémon, personagem Mario Kart aconteceu, abre precedente, né? Tudo é possível, né? Eu acho que depende da vontade e necessidade, né? Algo dentro disso de alguém conseguir convencer. E da criatividade também, né? Dos desenvolvedores. Principalmente. Pra conseguir enxergar duas franquias e ver fazer sentido, igual fizeram com Mario e Rabbids, por exemplo. Sim. E aí, tem um crossover que foi anunciado, não tão diretamente, mas se você for parar pra pensar, um crossover dos sonhos, que é o Pocopia. Né? Porque ele é basicamente um crossover de Pokémon com Animal Crossing. E um pouco de Minecraft. E assim, eu mesmo já tinha comentado, eu não sei se isso já passou por sua cabeça, de falar, nossa, se colocar Pokémon dentro de Animal Crossing, que são as duas maiores franquias da Nintendo, assim, em questão de vendas, né, em relação ao Switch, cara, isso ia explodir, vai ser um sucesso absurdo. Pocopia tem um potencial gigantesco. E a gente sabe que a Pokémon Company gosta de fazer dinheiro. Sim. E assim, eu não sei se o jogo fala assim, eu quero muito jogar o Pocopia, mas eu enxergo o valor dessa franquia.
E potencial. E pelo menos gera aquela curiosidade, né? Pra ver como é que é. Eu tô bem curioso pra ver como vai ser. Animal Crossing, eu era o primeiro a falar, nossa, credo, Animal Crossing, que joguinho horrível, que não sei o quê. Aí na pandemia eu peguei, menino, 60 horas foi assim, passou que eu nem vi. Falei, olha, mordi forte a minha língua. E agora vamos ver, né? Vamos ver se com o Pocopia... Talvez as directs vão fazer essa missão de deixar a gente empolgado por esse jogo, né? Só arranharam ali a superfície dele. Ah, acho que tem muita coisa que a gente não viu ainda, muita coisa sobre Pocopia. Mas, você falando de Animal Crossing, eu comecei a jogar Animal Crossing no 3DS, a versão de 3DS. E eu me lembrei agora que Animal Crossing também, tanto de 3DS quanto de Switch, acho que o de 3DS mais ainda. Teve bastante participação de outras franquias também. Você teve os itens... Eu não joguei no 3DS. Tinha item... No Switch também. Tinha item de Mario, né? Que você tinha o cano, sim, o bloco, verdade. A bandeirinha. Tem item de Zelda. Não sei se no do Switch tem, mas no do 3DS eu tenho certeza. Fora que você pode confeccionar qualquer coisa lá pra dentro, né? Sim, então você tem os itens de Zelda, você tinha item de Pokémon no de 3DS, você tinha item de tudo. E aí eu lembro que na época o povo até fazia umas especulações, fazia umas artes conceituais de como seriam se os Pokémon estivessem ali na vila de Animal Crossing, como se fossem os villagers, né? Uhum. E sabe o que você tá me fazendo lembrar? Você falou de DS, 3DS e Pokémon. Pokémon já teve outro crossover. Com Dynasty Warriors, né? Não é Dynasty Warriors, é Nobunaga Ambition. Isso, confundi. Nobunaga, que é da Koei também, né? Que é o Pokémon Conquest. Eu tenho esse cartucho aqui em casa ainda, inclusive. Quando eu anunciei, falei, nossa, que diferente, né? Porque lá no Japão, né, é uma franquia forte, né, o Nobunaga. Tanto que é uma franquia que tem desde o Super Nintendo, se eu não me engano. Super Nintendo ou do Nintendo original, não lembro agora. Mas Super Nintendo eu sei que tem, até porque... É, do Super Nintendo, que o Nobunaga Ambition até saiu no Switch Online. Naqueles compatíveis com o mouse, né? E, cara, que jogo legal. É um jogo que, em grande escala, dá pra fazer algo assim espetacular. Eu espero muito que eles voltem com isso ainda, né? E um outro crossover que eu lembrei agora também, voltando na época do Wii U, foi o crossover de Fire Emblem com Persona. Eu acabei de pensar nesse também. Né? Que trouxeram de volta no Switch. Eu acho que foi ok ali, né? Não alcançou o sucesso nem de Fire Emblem, nem o sucesso de Persona, mas aconteceu ali. Eu acho que quando foi anunciado como um crossover de Fire Emblem e Shin Megami Tensei, não Persona, né? Foi? Eu acho que foi, não tenho certeza. Que o Persona, né? É que agora, assim, Persona, ele é bem mais fora, mas Persona começou como Shin Megami Tensei e Persona, né? Persona é meio que uma... É que eu acho que é mais Persona pela ambientação, porque o Shin Megami Tensei... Ele tem aquela ambientação mais sombria, aquela coisa meio demoníaca. Tudo. E Persona é mais escolar, né? Então ele combinava mais com aquilo. Eu fiquei com isso na cabeça. E foi um jogo, assim, interessante. Eu acho que eles não deveriam desistir, deveriam trazer um novo. Ainda mais agora, no auge que Fire Emblem tá, no auge que Persona está. E talvez trazendo ele com cara de Fire Emblem e de Persona. Porque parece que misturou... E aí criou uma coisa própria. Virou uma mistura homogênea, virou uma coisa nova, tipo... Totalmente diferente. E talvez as pessoas queriam um pouquinho de fanservice, né, de cada um. Então, né, teve isso. Que eu lembro, assim, de crossovers, assim, dentro do universo Nintendo, foram esses. E aí agora, se a gente parar... Vamos pensar agora nos crossovers dos sonhos, né? No crossover dos sonhos, assim, e aí se você para e pensa, fala, poxa, isso seria muito legal. E aí você tem uma infinidade de coisas, porque assim, a Nintendo tem tanta tanta propriedade intelectual, mas tanta, que só entre as franquias da Nintendo você já consegue pensar em várias, né? Fora que eu ainda não falei do crossover de Dynasty Warriors com tudo. Que tem de... Porque com Zelda e Fire Emblem já funcionou, assim, bem demais. Um que eu quero ainda é um Hyrule Warriors e Xenoblade. Nossa, seria incrível. Hyrule Warriors e Xenoblade, trazendo todo mundo... Pô,
eles que se virem com a história. Aí é com a Monolith, Cria ali né? aquela história a lá Hyrule Warriors 1, que eles misturaram todos os mundos, todo abriu mundo uma caiu. Linha do tempo diferente. O próprio Xenoblade 3, se você for pensar, dá pra você usar um pouco do plot dele pra justificar, né? Tá tendo aquela incursão dos mundos e, enfim, eles têm que salvar o mundo. Porque ninguém quer estar preocupado com história, todo mundo quer bater em 100, 200, 300 personagens de uma vez e ver a tela piscando. Sim. Mas eu acho que franquias, assim, dentro do próprio Mario Kart, dá pra você trazer o F-Zero dentro do Mario Kart. Eu acho que o carrinho do F-Zero chegou a aparecer também no F-Zero, no Mario Kart 8, né? Chegou, e também tem a pista do F-Zero no Mario Kart 8. Tem a pista do F-Zero. Você tem a pista do F-Zero, você tem um kart do F-Zero, e você tem a roupa do Mi do Capitão Falcon. É verdade. Então, meio que rolou ali o crossover. Um que eu tinha colocado aqui na lista era Pokémon com Animal Crossing, e eu não tinha lembrado do Pocopo. Eu falei, tá vendo? Isso aqui já foi. E curioso também, você falando de Mario Kart, pra gente terminar Mario Kart e sair daqui, que eu lembrei agora, foi a parceria que a Nintendo fez com a Mercedes. É verdade, né? Carro da Mercedes no Mario Kart 8. E foi legal aquilo, né? Ficou bonitinho aquele carro da Mercedes no meio da parte meio cartoon do Mario, né? Mas um crossover bem aleatório, né? Mas ficou legal. Nintendo, trabalhe Mario Kart World, traga crossovers, deixe esse jogo vivo, né? É isso que a gente quer ver. Não deixe ele morrer. Um outro jogo da Nintendo que tem um potencial enorme pra crossovers é Splatoon. Se eles souberem trabalhar bem, Splatoon dá pra fazer umas coisas muito legais. Tanto com armas, né, que pintem, quanto personagens. Sei lá, colocar um Kirby dentro do Splatoon, um exemplo, né? Ai, nossa, que horror, que absurdo. Mas, se eles souberem fazer da forma certa, encaixa bem pra caramba, né? Eu acho que eles já fizeram alguns crossovers dentro de Splatoon pelos Splatfests, não? Os eventos que eles fazem, que é tipo um lado contra o outro. Eu acho que eles já fizeram. Eu posso Os temas, né? Tipo, sei lá, Pokémon, Bulbasauro, Charmander ou Squirtle, algo assim do tipo, você fala, né? Já rolou, não rolou? Eu posso estar viajando muito, né? Mas na minha cabeça eu tenho que já rolou uma coisa meio Bob Esponja contra Patrick, umas coisas meio assim. Acho que já rolou. Um outro assim que nem... Vamos pegar franquias grandes aí no universo atual. Dark Souls e Zelda. Dá pra fazer algo parecido com o que fizeram com o Skyrim na época que lançou o Switch, né? Dentro de Skyrim, colocaram uma roupa do Zelda, mas talvez fazer algo com Dark Souls mesmo, essa nova franquia aí que estão trazendo... Dusk Bloods, trazerem algo de Zelda. É algo que pegar... Eu vejo super possível eles fazerem isso. E peguem o visual do Twilight Princess, que casa muito bem com essa ambientação, né? Essa ambientação sombria, faz um cenário extra, seja, sei lá, até no Elden Ring. Eles poderiam ter aproveitado agora, com a vinda do Elden Ring pro Switch 2, ter colocado alguma coisa assim, sei lá, um cenário... Uma funcionalidade aparecer a com Midna, uma funcionalidade de amiibo. É pouco, mas já é algo legal, te chama atenção, né? Igual quando fizeram também, quando trouxeram Bayonetta pro Wii U na época. Que a Bayonetta tinha as roupas de Princesa Peach, de Princesa Daisy, de Fox, de Samus. Depois eles continuaram fazendo isso com Bayonetta 2 também. Eu não lembro se no Bayonetta 3 também tem isso. Mas eu acho que no 3 não tem, acho. Eu acho que no 3 não. Mas é o tipo de crossover que é interessante com essas franquias, assim, de terceiros que fica legal. É porque senão você não acaba só vendo só no Smash Bros, né? E é legal no Bayonetta quando você tá com a roupa do Bowser e ela dá umas invocações, assim, uns socos. Bowser não, da Princesa Peach, que em vez de aparecer, tipo, a pata, assim, dos demônios, aparece a pata do Bowser, umas coisas meio, assim, diferentes, sabe? É bem absurdão. Às vezes pra você zerar o jogo, já zerou, eu quero fazer um teste com as coisas meio absurdas, né? E um outro crossover, assim, que sempre teve também, sempre não, tipo, a partir do Wii, que nunca mais vi, foi crossover de Mario com Sonic, né? Sem ser no Smash Bros, nós tivemos aqueles diversos jogos das Olimpíadas, que acho que o último foi no Switch, né? Foi o último que tivemos. Foi o de Tóquio. 2020.
né? Então, assim, já tem 5 anos que não tem mais, né? E são jogos legais. Nossa, o de Tóquio eu joguei um bocado. O do Wii U eu joguei bastante com uns amigos e era muito bom. Eu curtia bastante também. Joguei os do Wii U, de DS, 3DS. Eu curtia bastante. Eu lembro que eu joguei no Wii U, a das Olimpíadas no Rio. Foi um crossover aí triplo, né? Foi Mario, Sonic e Rio de Janeiro, que é a minha cidade. E Verdade. foi bem legal. Foi bem legal. Eu lembro que eu curti bastante o jogo no Wii U. E é que nem... Hoje que a gente tá na era dos DLCs, expansões, eu acho que é muito mais fácil ainda de se trabalhar crossovers. Quer ver? Um exemplo bem inusitado, assim. Tivemos aí o Donkey Kong Bonanza. Eu acho que, em vez de fazer aqueles DLC, pra mim, não entregou tanto quanto o jogo principal. Foi algo muito superficial, você fazia ali rápido. Poxa, por que não trazer um crossover, não trazer algo a mais pra falar, pô, que legal. Isso vai me chamar pra jogar de novo o jogo, né? Eles poderiam ter feito alguma coisa diferente, assim. Pessoalmente, eu não curti a DLC. Eu achei bem fraca. Eu ainda não... tô terminando o Bonanza ainda. Depois vamos ver. Não sei se eu vou pegar ela também, não. Então não vamos entrar nesse tema agora, pra não rolar spoiler. E aí, assim, né? A gente falou de alguns crossovers que a gente gostaria, assim, pé no chão. Agora, vamos falar de uns crossovers que seriam bem malucos e voltados pro fanservice. Você acha que conseguiria rolar um crossover de Pokémon e Digimon? Eu acho que já tá indo bem pro extremo do que seria possível. Não, e a intenção é agora, é a gente falar de crossovers malucos, assim, algo que você fala, pô, maluquice total. Eu acho que eu só conseguiria ver um crossover assim numa série spin-off. Não, assim, num jogo spin-off, não num jogo principal. Com certeza. Até algo meio... Chegou a jogar Digimon Rumble Arena? Era um jogo de luta de Digimon que tinha era mais no PlayStation, né? E com Pokémon funcionaria legal também, né? Seria uma coisa totalmente inusitada, mas não impossível, né? Dada a parceria que a Bandai tem com a Nintendo, seria um crossover maluco, mas bem interessante. Eu acho que considerando que ambas as empresas, tanto a Bandai quanto a Pokémon Company, fazem muito dinheiro com merchandising, eu não veria isso como algo impossível de acontecer um dia. Sim. Improvável, talvez agora, mas não impossível. É tipo assim, sei lá, Kirby com Pac-Man. São jogos plataforma, né? Tem o seu apelo. Daria um crossover até interessante entre eles, né? Mas assim, né? Lembrando que agora já eu entrei no campo de ideias viagens. Estamos aqui, ó, gente, totalmente viajando em coisas absurdas. Mas você falou de Pac-Man, lembrando que a gente já teve Pac-Man no Mario Kart, naquele Mario Kart de arcade. Que era desenvolvido pela própria Bandai, né? Que era desenvolvido pela própria Bandai. Era, se eu não me engano, o hardware do GameCube, mas era feito pra rodar em arcade. Então, é isso aí. Acho que teve até alguém da comunidade que fez port desse jogo de arcade pra GameCube. Acho que tem como você jogar em emulador de GameCube e tal. É bem curioso, né? E falando de Pac-Man também, a gente tem o atual crossover que Pac-Man tá fazendo com Sonic, né? No Pac-Man World 2, que acabou de sair. Né? Você tem a roupinha do Sonic, eu acho que tem uma fase do Sonic também. E o Pac-Man também tá no Sonic Crossroads. Acho que não saiu ainda, acho que vai sair até o final do ano. O Crossroads tá sendo o Smash Bros da SEGA de corrida, né? Porque, é o que o povo queria do Mario Kart. Né, já entrou Mega Man, Tartarugas Ninja, Avatar, Pac-Man... E eu não lembro quem mais agora, fora... Minecraft. Persona. Que Persona é da SEGA ali, né? Ainda até que eles estão... Tipo assim, SEGA e... Não é nem Sonic Race, SEGA Racing e convidados.
Eu acho que eles poderiam ter mantido o nome antigo, Sonic and Sega All-Stars Racing, né? Porque tem tanto personagem ali que não é só Sonic, né? Também acho. E aí o All-Stars já meio que englobaria todos os crossovers. Era tão bom. E o pior que o Sonic Racing, ele te leva pra aquele jogo anterior que ninguém gostou, né? Aham. Eu concordo contigo também. E eu lembro que eu curti bastante o primeiro Sonic e Sega All-Stars Racing. Acho que eu joguei na época no PS3. Nossa, eu curtia bastante. Foi uma geração que eu tinha saído do Wii pro PS3. Fiquei uma época ali sem Nintendo. E foi um substituto pra mim de Mario Kart, que eu jogava bastante. Eu gostei bastante. Na época foi assim, era um jogo que pra mim ele e Mario Kart estavam ali no nível, né? Mario Kart Sim. 8. E aí foi isso que eu ri da expectativa, né? Depois quando veio aquele Team Sonic Race, nossa, que decepção. Porque pegou aquela base que já tava ali bem legal, bem produzida e jogou algumas ideias fora, deixou o jogo mais simples e trouxe algumas coisas novas também, mas que não agradou no geral, né? Sim. E acho que assim, e olhando agora pro contexto de crossovers, né, pra não ser só algo muito fanservice, tem que ser algo que funcione, né? Uhum. Que nem outra franquia que faz muito crossover hoje, desde acho que já faz uns 4 jogos, é Mortal Kombat, né? E Mortal Kombat sabe trabalhar fanservice. Na minha opinião, eu gosto bastante os convidados que eles trazem, porque funciona dentro do jogo deles, né? Uhum. Desde o Mortal Kombat, acho que o 9, né, que virou reboot, eu achei muito legal eles terem colocado o Kratos e acho que foi o Fred Krueger. E aí depois, como a produtora do Mortal Kombat é da Warner, cada jogo foram trazendo personagens de filme de terror. Tanto se eles quiserem fazer agora um jogo de luta só com personagens de terror, eles conseguem tranquilamente, né? É que esse último que saiu um pouco mais... Acho que esse último que tem o Pânico, né? Aí tem Pânico, aí depois eles já foram além, né? Trouxeram Invencível, Conan. Tem algum outro personagem também que é tipo do Invencível? Qual que era? Eu fiquei um pouco por fora dos últimos de Mortal Kombat. Esse Mortal Kombat 1, eu achei legal os convidados, porque acaba até fazendo alguns crossovers em direto, tipo Alien vs Predador. Tinha, né, nos jogos dava pra você fazer, o pessoal gostaria de ter feito. Tinha eu esqueci o do personagem lá do Invencível, que é o pai dele. Tinha algum outro personagem que funcionava muito bem com ele junto ali, né? Mas Tekken é uma outra franquia também que sabe trabalhar bastante crossover. Eu não sei se você jogou muito Tekken, mas Tekken já tem 2 Tekken, tanto desde o Tekken 7, ele sempre tem um crossover com Final Fantasy. Caramba, não sabia. No Tekken 7 ele teve crossover com o Noctis. Foi um personagem convidado. Então, lá do Final Fantasy XV. Teve Noctis. Teve um personagem de Walking Dead. Caramba. Que é o... Esqueci totalmente o nome dele agora. Que é o que usa o taco de beisebol pra... Que até o ator, aquele ator que é o pai do Jin do Sam do Supernatural. Eu esqueci totalmente o nome dele agora. Acho que é Negan. Negan, exato. Teve ele, aí teve um crossover. Teve o Akuma do Street Fighter. Né? E também teve o Gizzy, de Fatal Fury. E, inclusive... Eu acho que no próprio Tekken de Wii U teve um crossover ali com os personagens da Nintendo também, se eu não me engano. O Tekken Tag 2, que saiu pro Wii U, eles tinham umas skins de personagem da Nintendo. Só que era mais roupa, né? Era roupa pros personagens, né? Isso, tinha isso. Eu lembro. Era algo interessante também, né? Foi algo no estilo que fizeram com Bayonetta. Foi estilo Bayonetta. Né? E aí o Tekken 8 agora, ele fez alguns crossovers também, que foi com o... Esqueci o nome. O personagem, o protagonista do Final Fantasy XVI. Eu não joguei ainda. Né? Tem o protagonista do Final Fantasy XVI, ele tá no Tekken 8. E casou bem ali pelo estilo gráfico deles, ficou bem
bem interessante. E falando de jogo de luta, um crossover que eu acabei de me lembrar também, que pra mim uma série de jogo de luta que eu curto assim bastante é Dead or Alive. E o último que saiu pra plataforma da Nintendo, que foi o Dimensions, que saiu pro 3DS, ele teve um crossover com o Metroid. Porque, se eu não me engano, a desenvolvedora de Dead or Alive é a mesma que desenvolveu o Metroid Other M, do Wii. Ah, sim. Que é a... Esqueci agora o nome da desenvolvedora. Acho que é a Tecmo, não? Koei Tecmo, né? É Koei Tecmo, né? Então, eles é o pessoal ajudaram... da Omega Force dentro da Koei Tecmo, né? Eles trabalharam também no Metroid Other M, né? E tem uma arena de batalha, né, no Dead or Alive de 3DS, que é ali um mapa de Metroid, e aí tem inclusive o Ridley no mapa, que ele vai passando assim, ele pode te atacar. Legal. Aí aparece a Samus, ela ataca o Ridley no meio da luta, é bem legal. E o Dead or Alive tem muito crossover também. Teve acho que é o 6, foi um dos últimos. Ele tem um crossover com a Mai, do Fatal Fury, e a Akula, de The King of Fighters. E assim, e se a gente for... é até interessante a gente abordar isso, porque em jogo de luta tem crossover pra dedéu. Quando eu falei lá do Akuma no Tekken, eu lembrei que já tivemos Street Fighter vs Tekken. Né? E, inclusive, esse crossover é um bem interessante, porque o sonho é ter o Tekken vs Street Fighter. Porque o Street Fighter vs Tekken são personagens das duas franquias, porém utilizando o gameplay de Street Fighter. E aí estava prometido o inverso, que era pra ter os dois personagens, só que usando o gameplay de Tekken. Esse jogo nunca saiu. O mais próximo que tivemos disso foi o Akuma no Tekken 7. E eu acho que alguém pode me corrigir nos comentários se eu estiver errado. Mas pra mim, o crossover mais antigo e que mais deu certo dentro dos jogos de luta foi Marvel vs Capcom. Nossa, Marvel vs Capcom 2, assim, foi o outro que super me marcou, assim, na infância. Né? Começou muito com aquilo da Capcom fazendo jogos de luta de X-Men, da Marvel. Porque fizeram, né, primeiro o X-Men Shield of the Atom, fizeram o Marvel Super Heroes, aí teve o Marvel Super Heroes vs Street Fighter, que foi o primeiro crossover que acho que todo mundo ficou alucinado. E aí daí pra frente foi Marvel vs Capcom, o 2, o 3, que é o meu favoritaço, e acabou aí. Qual o seu favorito? 3 o 3 ou 2? O 3 Ultimate é um dos meus jogos da vida, assim. Teve um depois, mas a gente não fala sobre ele. Teve um depois? Teve Marvel vs Capcom Infinity. Nossa, esse eu não cheguei a jogar, mas eu joguei o 3. Que foi na época quando a Disney comprou a Fox. Então, e aí... Não, minto. Foi a época que a Disney não tinha muitos dos direitos, né? Então, assim, não teve X-Men. Imagina o jogo Marvel vs Capcom não ter X-Men. Não teve um monte de coisa. Tentaram colocar um monte de personagens do MCU lá e... O estilo gráfico do jogo, eles tentaram fazer uma coisa meio realista, então não deu muito certo. Mas pra mim, o 2 foi o que mais me marcou. Foi na época que eu tinha o Dreamcast e, nossa, eu jogava muito. Os meus primos iam lá em casa. Eu levava o meu Dreamcast na casa dos meus primos. Era você ter um fliperama dentro de casa, né? Não devia nada pra versão de arcade do Marvel vs Capcom 2. Aquele jogo foi um marco mesmo. E ainda mais com tanto de personagens que tinha pra você liberar, né? Você ficava jogando horas e horas e horas pra liberar tudo. Eu achava isso bem legal. Eu era criança, assim, eu não era muito bom, mas eu me divertia. Eu podia estar morrendo ali que eu tava me divertindo. Foi bom ter. E ainda dentro dos jogos de luta, falando em crossovers, um dos pioneiros também. Agora eu tenho que pegar pelo ano. Se o primeiro foi X-Men Street Fighter ou se foi The King of Fighters, né? Porque The King of Fighters não deixa de ser um crossover de diversas franquias da SNK, que até não são jogos de luta, você sabia? Né? Você pega o primeiro The King of Fighters, que trouxe vários, que eram trios fechados, eles pegavam várias franquias da SNK e jogou lá no jogo de luta. E é uma franquia que tá vivaça aí, tem mais de, sei lá, 15, 16, 17 jogos. The King of Fighters é jogo pra caramba. E você tinha personagens que vinham dos jogos de beat'em up, né? Dos jogos de arcade ali da SNK. Eles jogaram ali dentro de The King of Fighters.
E se eu não me engano, a Capcom também fez isso, né? Com Street Fighter. Eles pegaram personagens de Final Fight, né? E colocaram ali dentro de Street Fighter. É que o Final Fight sempre foi algo ligado ao Street Fighter, né? Porque o primeiro... acho que um dos Final Fights era pra ser um Street Fighter de beat'em up, aí acabou virando outra coisa. Uhum. E aí sempre teve aquele ponto, né? De a gente tá aqui naquele universo, tudo. E aí foi com... Foi com o Alpha 3, ou Alpha, que teve alguns personagens de Final Fight que começaram a aparecer lá, né? E tem aquele Hyugo, aí depois teve a Poison, teve na verdade, no Alpha teve o Sodom, que era um dos boss de Final Fight. Depois teve o Guy, né? Que é o ninja. E aí agora no Street Fighter 6 você tem todas aquelas áreas que você vê no Final Fight pra você andar mesmo. Então a Capcom sabe trabalhar bem aquele universo dela, né? Aham. Mas assim, agora voltando aqui pro tópico que a gente estava de crossovers malucos. Você consegue imaginar um crossover de Metroid com Alien? Total, né? Acho que super combina, né? Os universos, eles... O Ridley manipulando ali o Xenomorph ali pra atacar a Samus, e a Samus tendo que escapar do Alien. Tanto que, assim, o Metroid, né, já tem toda aquela alma de Alien, né? E tanto que é uma das franquias que o pessoal fala, poxa, isso no cinema ia ser fantástico, né? O pessoal ia adorar e tal. E eu gostaria, assim, de ver algo de... Um Metroid meio jogo de terror, assim, espacial, tipo né? Alien Isolation, né? Metroid. Uma coisa assim, você explorando ali uma estação espacial infestada de aliens. Seria uma coisa bem louca, mas interessante. Bem interessante. Uma coisa assim, tipo... é quase que um evento, né? Seria interessante de ver. E até uma forma também de meio que... fazer algo diferente, né? Com ambas as franquias, né? Mas eu acho que hoje a Nintendo, ela é um pouco mais preciosista, né? Então, assim, pra ela deixar alguma franquia dela com algo de fora, tem que ser algo muito... Acho que alguma coisa que não tenha a possibilidade de ferir a franquia dela. Porque nos anos 90, o que fizeram com franquias de Nintendo, tipo, o filme do Mario, aquela aberração, mas eu adorava, porque eu não era criança. Os jogos do Zelda, do CDI... que descaracteriza totalmente, né, os personagens. Eu acho que eles aprenderam bastante com os erros que eles cometeram lá atrás para serem até mais protecionistas com as IPs deles, né? Então, eu acho que eu não veria alguma coisa muito drástica acontecendo. A gente tem até um exemplo recente que foi Fortnite recebendo personagens da Sony, recebendo personagens da Microsoft. Teve um rumor de que talvez a Samus iria aparecer no Fortnite, mas a Nintendo não liberou. Uma pena, eu acho que foi uma... eu acho que foi uma dessas ações dela de ser um pouco mais, assim, protecionista, de que talvez ela viu que se liberasse Metroid ali pra Fortnite, isso poderia ferir um pouco a imagem da franquia e talvez eles não quiseram liberar por isso. Porque acho que Fortnite... Eu acho incrível o que eles conseguiram construir no jogo. Não tem nada como falar de crossover e não citar Fortnite, né? Acho que talvez antes o maior crossover era Smash, mas hoje acho que sem dúvidas é Fortnite, não tem como discutir. Com certeza. E eu gostaria de ter visto a Samus, viu? Eu teria comprado o passe de temporada dela. Agora imagina o Kirby dentro de Fortnite, o Kirby segurando... o Kirby dando uns pipocos no personagem. Realmente, o personagem da Nintendo é difícil, né? O mais próximo que um personagem da Nintendo chegou perto de uma arma foi no Mario Plus Rabbids, né? Agora você falou de... É verdade. Agora você falou de Kirby no Fortnite. Eu imaginei o Kirby inalando ali uma Ariana Grande aparecendo um coque de cabelo. Não, aí o Kirby ia ser o personagem mais quebrado do jogo, né? Mas seria engraçado. Tanto que... Seria engraçado. Tanto que, assim, eu não tenho... Assim, eu não... Fortnite não é um jogo que eu gosto muito, né? Quando eles anunciaram que não ia ter mais um modo de construção, até me chamou um pouco a atenção. A única coisa que me fez parar pra ir jogar Fortnite foi quando lançaram uma temporada de Tartarugas Ninja. Eu parei tudo, eu instalei, comprei o passe de temporada, fiz ele todinho, abri as tartarugas,
peguei a última roupa do Destruidor, terminei o passe de temporada, nunca mais abri. Eu acho que o jogo não é muito pra mim. E tudo bem. Tudo bem. Nem todos os jogos são pra todo mundo, né? Mas eu reconheço que é um jogo, assim, que construiu uma comunidade gigantesca. É um jogo que tem um público muito grande. E virou um hub, né, de jogos, né? Porque Fortnite agora é muito mais que um jogo de tiro, né? Tem corrida, tem um modo guitarra, é uma plataforma, exatamente. Tem eventos, tem shows dentro de Fortnite. Você tem as colaborações com artistas famosos, né? Eu falei da Ariana Grande, mas você tem outros também, né? E é bem impressionante, assim, o nível de crossover que eles conseguiram construir com Fortnite. É algo que alguém dificilmente conseguiria reproduzir, né? E até legal assim também, vamos tocar num ponto agora, fazer um tópico extra de imitações de crossovers que tentam e não dá certo. E aí eu lembro de Smash Bros. E me vem aquele jogo E tem quantos Smash clones tivemos por aí? Quantos? Nossa. Tivemos o Quando você falou de crossovers que imitam outros crossovers, a primeira coisa que eu pensei foi Smash. Cara, sem pensar em Smash, né? Foi ali, pegou, deu certo. O que veio depois? A Sony tentou com o deles. Não deu certo. Eu tive no PS Vita, viu? Eu tive no PS3. Né? Eu tive no Vita, foi legal. Cara, eu joguei muito, viu? Não vou mentir pra você. Mas morreu ali, também, né? Então a gente entende que não deu certo. A Nickelodeon faz uns de luta, volta e meia. Que eu também já tentei, assim, não deu muito pra mim, não. Não deu, não. E aí tivemos o da Warner, que foi um que pegaram, conseguiram levantar o marketing, levantaram um hype em cima, vários personagens. E aí tornaram o jogo... Morreu, assim, né? Como que é o nome dele mesmo? Eu esqueci agora Smash também. Bros. Da Warner. É o Multiversus. Ah, sim, isso mesmo. E, cara... Tinha os personagens de Scooby-Doo, Hora de Aventura, o Batman. Até Game of Thrones tinha personagem. Nossa, eu não sabia. É a Arya Stark que tinha lá. Aí tinha, né, o personagem de Steven Universe, Tom e Jerry, personagens da DC, né, Mulher Maravilha. Aí agora é engraçado que uma coisa vai levando a outra. Eu falei de DC, eu lembrei, sabe do quê? De Injustice. Nossa, verdade. Eu tinha pensado nele mais cedo também. Injustice também já tem crossover com outras franquias dentro lá. Próprias Tartarugas Ninja estiveram dentro de Injustice, né? Não sabia. No Injustice 2 é um personagem e aí ele meio que rotaciona. E tem lá... Eu não consigo agora lembrar se tivermos mais crossovers dentro do Injustice 2. Mas enfim, eu me lembrei agora muito forte. Tem o crossover com Mortal Kombat, né? Mas é a pessoa do Mortal Kombat que faz. Não é nada assim, oh meu Deus do céu. Mas tivemos com Tartarugas Ninja lá, né? E tem outros, agora ainda falando dos Smash clones, tem uns menores. Tem um da Ubisoft que até hoje... É o Brawlhalla? Brawlhalla. É um Smash clone que ainda tá vivo. Eu joguei um pouquinho, é interessante. Também não me prendeu, mas é interessante. E é um jogo, se não me engano, free to play, então você não precisa nem comprar. Sim. Tem a Adders lá também, que ele é um crossover, Rivals of Aether. Já ouviu falar? Que são personagens de jogos indies, não é? Ele tem alguns personagens de jogos indies, mas acho que não são todos, né? Eu sei que o primeiro teve alguns indies bem conhecidos, né? Tipo, o Shovel Knight, né? Alguma coisa assim. Então, se eles fizerem um novo agora, eles têm que colocar a Hornet, né? Do Silk Song. Aproveitar aí esse hype todo e colocar ela. Vai chamar muita gente, né? Com certeza. Com certeza. E aí a gente para e pensa, né? Do tanto de crossover que a gente falou, como que a indústria gosta de trabalhar com o fanservice, né? E eu acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando sobre crossovers, que a gente ia ficar lembrando de outros e outros. Você vê, mesmo a gente não falando de crossovers só malucos, a gente começa a remeter o tanto de crossovers que já existem e que estão pra vir aí na indústria. Pô, nossa, tem muita coisa
Tá. E aí, ô Pedro, se você fosse parar e pensar hoje, qual que seria o maior crossover que você gostaria de ver? Eu acho que, voltando lá no tema do Mario e do Sonic, eu gostaria de ver um crossover de um jogo tradicional dos dois. Não um jogo de esporte ou o Sonic aparecendo no Smash Bros. Junto com o Mario. Mas acho que eu gostaria de ver um crossover mais, não sei, talvez um jogo de plataforma das duas franquias que funcionasse ali, que misturasse um pouco a mecânica dos dois. Eu acho que seria bem interessante. E... Eu acho que os dois mundos conversam um pouco ali. Mas aí ia ser um senhor de um desafio, hein? Porque que o personagem corre, o outro vai pulando, ia ter que ser algo bem... intercambiando entre um mundo e outro, né? Eu acho que teria como explorar como algo que rolou na série Adventure de Sonic, que você tinha vários tipos de gameplay diferentes, né? De estilos de jogos diferentes, né? Que você tinha ali as fases do Sonic, que eram fases de ação rápidas, mas aí você tinha as fases do Knuckles, que eram fases de exploração, e aí você tinha as fases do Gamma, e no Sonic Adventure 2 você tinha as fases do Eggman, que eram mais paradas ali. Então, não sei. É que a gente não consegue imaginar esse crossover como poderia ser, mas... Teria que ser algo enorme, né? Tipo, de ter a própria Nintendo e a Sonic Team trabalhando junto pra fazer isso acontecer, né? Até porque esses crossovers que rolaram anteriores de Mario e Sonic das Olimpíadas, quem tava produzindo ali os jogos era a SEGA. A Nintendo tava só liberando o direito da imagem das franquias dela. Assim como foi o Mario Plus Rabbids, né? A Nintendo tava ali supervisionando também pra não virar uma bagunça, mas quem tava produzindo mesmo era a SEGA. E no caso do Mario Plus Rabbids, a Ubisoft. Mas eu acho que para um crossover desse que eu sugeri aqui funcionar, teria que ter uma colaboração de desenvolvimento das duas ali bem forte. Eu vejo que, assim, um que eu gostaria muito hoje seria... até um que já existiu, mas eu gostaria da franquia de volta. Seria talvez um Não... Eu ia falar de SNK versus Capcom, não. Mas eu acho que um SNK versus Arc System Works, pra mim, seria uma puta de um... Porque eu teria Guilty Gear, teria BlazBlue contra os personagens da SNK. E, cara, hoje, a Arc System Works são um dos melhores desenvolvedores de jogos de luta. Eles são referência. Foram eles que desenvolveram o Dragon Ball Fighter Z. E eles estão fazendo agora o Marvel Tocon. Você chegou a ver? Né? Que é basicamente um jogo do Marvel vs Capcom sem a Capcom. O gameplay ali lembra total, e eles pegaram algo totalmente original dentro da Marvel, né? Levaram eles para o universo japonês e estão fazendo lá. Então, um SNK versus Arc System, pra mim ia ser... Eu acho que é um crossover mais possível do que o meu de acontecer. É isso aí. E vocês, pessoal, falem aí nos comentários pra nós quais são os crossovers que vocês mais sonham em ver nos games. Com certeza, a gente quer ver, a gente vai ler todos e comentar também. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a vocês por mais um episódio. Estamos aí de volta, não na próxima quinta, mas na outra, com mais um episódio de Beat Vermelho. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau. Tchau, tchau.